Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos falar a respeito da função escolher calls ou choose calls, onde nós podemos então utilizá-la para selecionar colunas de uma matriz, seja no começo ou seja no final dessa matriz. Então nós vamos aprender como ela funciona e vamos ver um exemplo bem prático como montar ela utilizando um relatório, utilizando a função choose calls para selecionar então montar as colunas de um relatório. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a conhecer o nosso método Master, a nossa formação para o mercado de trabalho em Excel. Nela você tem uma formação que vai do Excel básico até o VBA, com 6 cursos de Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, Excel financeiro HP12C, Excel Dashboards e você ainda tem o super curso de Lógica de Programação em VBA. São 84 horas de vídeo, tudo com acesso vitalício e também certificado para cada um desses cursos. Todos eles são online e você vai poder acessar aonde você estiver, seja em casa ou no trabalho, no seu celular ou ainda no seu notebook ou até mesmo na sua Smart TV. Tá bom? Então é isso, vamos ao nosso vídeo. Vamos falar a respeito da função escolher calls, ou também chamada de choose calls. Primeiro vamos começar entendendo como ela funciona, a sintaxe, seu objetivo. Então vamos aqui. Primeiro, o nome dela. Escolher calls ou choose calls, em inglês. A versão que ela está disponível é o Excel 365 do Windows, Mac ou Web. E o objetivo é retornar as linhas e colunas do início ou término de uma matriz. Então no começo ou no final. No final você usa o número negativo e no começo você vai usar então números positivos. Agora, não necessariamente no começo. Você pode pegar, por exemplo, a terceira coluna. Então, você coloca o 3 direto, ele vai retornar direto a terceira coluna, como a gente vai notar aqui. E agora vamos entender também a sintaxe. A sintaxe dela, então, é bem simples. Você vai passar igual a escolher calls, matriz, que é a nossa fonte de informação, ponto e vírgula, passando então qual é a primeira coluna que você quer retornar. Depois a segunda, a terceira e quantas forem que você quer retornar ali na nossa matriz, na nossa nova matriz. Explicando um pouco mais aqui dos parâmetros, matriz, a matriz que contém as colunas a serem retornadas na nova matriz, que é um campo obrigatório. Col num 1, a primeira coluna a ser retornada, um campo obrigatório. E col num 2, colunas adicionais a serem retornadas. Esse é um campo opcional, então ele vem aqui, mais uma vez falando aqui, ele vem entre parênteses, você já entende ali que ele é um campo opcional, um parâmetro opcional, e os outros são, sim, obrigatórios. Aqui nós temos um exemplo, então, que nós temos essa tabela, onde nós queremos retornar apenas algumas colunas. Então eu vou colocar aqui, escolher calls, abre parênteses, vou selecionar então a nossa tabela, e vou mandar retornar, por exemplo, a primeira coluna. Vou botar 1, fecho parênteses, ele foi lá e retornou apenas a primeira coluna, coluna ID. Se eu quisesse retornar a coluna 2, eu botaria 1 e 2. Se eu quisesse, por exemplo, a 3 e a 5, ia botar assim, 3 e 5, ia retornar 1, 2, 3, 4, 5, 3 e 5. Se eu colocar números negativos, ele vai fazer de trás para frente, daí ele vai pegar a terceira coluna de trás para frente, 1, 2, 3, e a quinta, 1, 2, 3, 4, 5, a coluna de valor de trás para frente. Tá? E se você quiser aqui passar outros números, então você pode passar positivo ou negativo, é bem simples, como você pode notar. Aqui você simplesmente vai passar então quais são as colunas que você está querendo retornar. Caso você tenha colunas que não existam, por exemplo, ele vai dar um hashtag valor, vai dizer que ele não conseguiu retornar essa informação aqui. Tá? Então vai dar esse erro aqui. Perfeito? E agora nós vamos fazer então um exemplo prático de como nós podemos utilizar esse recurso a nosso favor. Então nós temos aqui na nossa base, nós vamos criar um relatório. O objetivo é criar um relatório. Aqui nós temos uma base de informações de 2009 até 2018 com informações do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem o ano, a posição, o time, pontuação, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contra, saldo de gols, estado e o aproveitamento. Com base nessa informação a gente vai tirar então relatórios a partir do Excel. Vou montar então um relatório utilizando as colunas. Eu quero ver apenas essas colunas. Então vamos poder fazer isso usando segmentação de dados e usando a nossa função escolher calls. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é em configurações. Eu vim aqui e criei uma coluna com todos os campos
Simplesmente eu vim aqui, copiei, vim aqui, botão direito, colar especial, valores e transpor. Então essa informação vai ser colada assim. Importante que esteja na mesma ordem que essa daqui. Ok? Então nós temos aqui. E agora nós vamos utilizar um recurso onde a gente vai criar então uma função, vamos usar a função subtotal, para identificar se aquele item está sendo exibido ou não. Como assim? Para quê? Quando eu clicar numa segmentação de dados, inserir segmentação de dados, está no formato de tabela aqui, eu vou selecionar campos. Quando seleciono um campo, ele vai filtrar então aqueles campos. E a coluna selecionar, eu vou utilizar então uma função ali para identificar se ele está selecionado o campo ou se ele não está selecionado. Se ele não estiver selecionado, então eu quero que ele retorne vazio, e se não, eu quero que retorne o próprio campo. Vamos usar então uma função para a gente identificar se foi selecionado aquele campo ou não. Então nós vamos fazer assim, igual C, abre parênteses, subtotal, abre parênteses, 3, contar valores, se esse campo estiver sendo exibido. Se ele estiver sendo exibido, se ele estiver oculto, então ele vai aparecer 0, senão retorna 1. Então, se esse campo for igual a 1, então eu quero que retorne ele mesmo. Se não, ponto e vírgula, eu quero que retorne vazio. Fecho parênteses e pronto. Está ali a nossa informação. Então, quando a gente passa o mouse em cima, está ali os 12, e agora está retornando apenas aquele item ali, certo? Tanto aqui, aqueles itens que não estão sendo exibidos, ele vai estar como vazio, aspas duplas, e esses aqui vão estar aparecendo. Enquanto que esses campos aqui continuam, tá? Continuam aparecendo mesmo que ocultos. Se eu fizer uma contagem de valor ali, eles vão acabar aparecendo, e esse ali não, tá? Então, a nossa ideia é essa, que a gente conte o valor, que apareça o valor apenas quando ele estiver sendo exibido, senão não apareça. Aqui em times eu vou pegar então uma lista de times que eu vou utilizar também no nosso relatório. Temos os times aqui. Eu vou usar então igual, único, para retornar a nossa informação. Abre parênteses, Ctrl PageUp. Vou vir aqui, vou selecionar o time. Selecionei aqui, fecho parênteses, dou Enter. E já retornou então uma lista dos times. Eu vou colocar eles classificados, igual classificar. Abre parênteses e fecha ao final. E agora nós temos aqui uma lista de todos os times que já jogaram o Campeonato Brasileiro de 2009 até 2018. 36 times. Agora em relatórios, nós vamos montar então o nosso relatório. No relatório, nós vamos pegar aqui o time que nós queremos retornar daquela lista lá então. Então você vai clicar em dados, validação de dados, e nós vamos selecionar ele aqui, simplesmente o primeiro campo, e vou colocar um cerquilha nele. Ele vai entender então que a partir dessa primeira célula, eu quero retornar tudo que eu tenho da nossa matriz dinâmica. Vou dar um OK aqui, e ele já aparece aqui então a lista de times. Uma coisa interessante que nós temos aqui, que está aparecendo no momento, é o autocompletar. Agora você consegue vir aqui e preencher automaticamente dentro do Excel. Pelo menos nessa versão 365 Insider Beta está aparecendo assim, tá? Então para você também deve estar aparecendo se você estiver no Insider Beta do 365. Aqui, ano inicial e ano final, que eu quero retornar. E agora eu vou retornar, então, aqui abaixo dele, quais são os campos que eu quero exibir, então, utilizando, então, a nossa função escolher calls. Para isso, então, nós vamos fazer assim, igual, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para gente, igual, escolher calls. Abre parênteses, primeiro eu vou pegar um cabeçalho, então eu vou vir ali em BD, vou selecionar as colunas que eu desejo, então aqui as colunas então, ponto e vírgula, e agora tem a matriz onde eu vou passar então quais são as colunas que eu estou querendo retornar aqui para a gente. Então para isso eu vou passar assim, ponto e vírgula, e nele eu vou utilizar, eu tenho que usar algumas funções aqui em conjunto, tá? Então eu vou usar aqui, vou dar um Alt Enter aqui para você pegar melhor. Vou usar aqui um filtro, onde nós iremos filtrar então apenas aquelas que contêm um número, que não estejam como aspas simples, tá? E vou abrir aqui de novo. E agora eu vou passar para ele assim, se erro, ou seja, se ele não encontrar, eu quero que ele retorne vazio. E aqui eu vou dar um corresp, abre parênteses, qual é o valor procurado? Então o valor procurado é nessas configurações. O valor que ele vai estar procurando é esse valor aqui, e aonde ele vai estar procurando, ponto e vírgula, vai ser aqui.
Quando ele encontrar esse valor, daí ele vai retornar. Se não, ele vai tornar um erro. Ok? Ponto e vírgula zero, que eu quero matriz exata. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Deixa eu voltar para cá para ficar melhor para você enxergar. Ponto e vírgula, aspas duplas, que é o valor se erro. Ou seja, o valor se erro eu quero que retorne vazio. Então, se ele não encontrar no CORRESP, ele vai retornar vazio. Então, vai retornar assim. Daí, ponto e vírgula, quem que eu quero incluir? Todo mundo quando a coluna de seleção ali não for igual a vazio. Então, eu vou dizer para ele que quando não for igual a vazio. tCampus for diferente de vazio. Então, eu vou colocar lá, abre parênteses, e eu vou pegar aquele tCampus que eu tenho aqui, aliás, selecionar, for diferente de vazio. Ponto, fecha parênteses. Vou dar um ponto e vírgula apenas para voltar para cá e não matar tudo. Tá? Então ficou assim, ó, o nosso filtro está pegando tudo isso aqui como matriz, aqui é a nossa matriz, se erro, onde ele vai retornar então CORRESP, retornando vazio se ele não encontrar, e retornando número se ele encontrar. E depois ele filtra essa informação, retornando apenas quando for diferente de vazio, certo? Vou fechar parênteses aqui então, para fechar o nosso filtro ali em cima, e vou fechar parênteses lá em cima, e agora está aqui, retornando então as nossas colunas. Retornou todas, certo? Eu vou vir aqui agora, vou pegar esse item que a gente tinha acabado de criar aqui, ó. Pode criar de novo, tá? Inserir segmentação de dados, campos, ok. E agora quando eu filtro aqui, ele filtra aqui, né? Ctrl X, eu vou colar ele aqui. E agora quando eu filtro aqui, ele filtra aqui também, porque ele está trazendo de acordo com o campo de lá, CORRESP. Às vezes dá um errinho, acho que por causa da versão beta ainda não deve estar perfeito, mas a maioria das vezes ele funciona bem direitinho aqui. Mexendo um pouquinho, ele já aparece, funciona direitinho. Deu um erro de fórmula antes, mas funciona perfeito, tá? Tinha dado um hashtag valor ali, né? Ó, mas clicando de novo ele já está ok. Tá? Então ele está retornando todos os campos aqui. Agora, nós vamos retornar aqui os nossos dados. Nós já temos o nosso cabeçalho. E agora eu quero retornar as nossas informações dos dados, de acordo com o time do Flamengo, quando for o ano inicial 2000, ano final 2020, e tenha os campos que eu estou determinando ali. Então vai ser a mesma coisa a informação, exatamente a mesma coisa. A única diferença que nós vamos ter aqui então, vai ser a questão dos filtros, onde a gente vai colocar mais alguns filtros aqui de dados, onde nós vamos filtrar essa informação aqui acima, que é nossos dados do cabeçalho que a gente vai usar. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou abrir aqui esses dados. Vou fazer a primeira parte de trazer sem me importar com os campos e com as colunas e depois a gente vê. Igual filtro, abre parênteses, onde eu estou pegando as informações então no nosso BD. Vou selecionar tudo aqui. Ponto e vírgula, incluir, abre parênteses. Quando o time for igual ao Flamengo, então seleciono a coluna do Flamengo, for igual... Vou voltar aqui, igual a C6, ok? Fecha parênteses, vezes, quando tdados time, tdados, e daí não time, mas ano, né? Ano, for maior ou igual que 2000, C4, fecha parênteses, e tdados, ano, for menor ou igual que C4, que D4, C5, fecha parênteses e fecha de novo e nós temos ali as nossas informações. Está pegando e retornando apenas os dados que são do Flamengo de 2000 até 2020. Se eu quisesse 2015, ele ia retornar então da 2015, se fosse outro time, ele ia retornar daquele outro time ali também, ok? Flamengo. Okay? E agora nós vamos pegar as colunas. Veja só, interessante. Aqui nós temos uma matriz. E aqui nós temos uma matriz. Nessa matriz eu estou retornando tdados cabeçalho. A diferença dessa para aquela não é a quantidade de colunas, mas sim a quantidade de linhas. Se eu vim aqui pegar esses dados que eu tenho aqui, desse filtro e colocar ali, vai funcionar também perfeito, porque eu posso usar o escolher calls aqui também e colocar para ele que eu quero retornar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, ou as colunas conforme eu utilizei ali com o CORRESP.
Então a gente pode fazer desse jeito assim, ó. Simplesmente vir aqui e copiar exatamente essa informação que eu tenho depois daqui. E colocar um escolher calls depois. Simplesmente eu posso fazer isso e ele automaticamente já iria funcionar, tá? Só para você entender. Então nós temos aqui, ó, escolher calls, abre parênteses, e a mesma coisa do que a gente fez anteriormente, ponto e vírgula, Alt Enter, e está ali a nossa informação, ó. Ponto e vírgula, Alt Enter, e agora ele está passando aqui qual é o número da coluna, onde ele está filtrando apenas a coluna que eu estou querendo retornar, conforme o CORRESP que a gente fez para o cabeçalho. Então esse aqui não tem nada a ver com o de baixo, esse aqui são os dados que eu estou filtrando, que eu quero Flamengo 2000, 2020. E aqui abaixo é os campos onde eu estou filtrando eles, né? Apenas aqueles do CORRESP onde eu estou localizando que não é aspas simples. Quando eu dou um Enter, agora ele já vai retornar direitinho. De novo, continua retornando a mesma coisa. Mas, quando eu mudo o campo agora, ele está trazendo conforme os campos que eu tenho ali. E olha só o que eu posso fazer também. Eu posso vir aqui e utilizar essa mesma função usando o empilhar V e colocando tudo numa só. Então eu vou vir aqui, ó, copiei, vim na primeira e ó, aqui no comecinho eu vou colocar empilhar V, abre parênteses, ponto e vírgula, Alt Enter, cola aqui, fecha parênteses, dou Enter e pronto. Deu um errinho de despejar porque tem informação abaixo. Tirei, está perfeito. Agora está aparecendo todos os dados que nós temos ali. Tudo numa única fórmula, tudo aqui junto, tá? Está tudo nesse empilhar V, tudo juntinho aqui, ó. Então, na primeira parte do cabeçalho, na segunda parte, nós temos os dados que a gente fez separadinho. Então, e quando a gente faz aqui, Atlético, ele já puxa aqui automaticamente, então, para a gente. América Mineiro e por aí vai. Cada campo que a gente tiver aqui. Figueirense. Ok? Então, vai puxando. E aqui mudando, ele vai mudar, então, automaticamente os campos que eu estou querendo trazer para a gente ali. Conforme eu tinha falado, às vezes ele dá esses erros ali, mas é alguma coisa certa que ainda está sendo trabalhada dentro da própria fórmula. Quando a gente mexe um pouquinho, ela volta ao normal, funcionar direitinho. Não tem nada a ver com a nossa fórmula que a gente montou. O que a gente pode fazer ainda para ficar melhor é clicar, selecionar aqui, formatação, gerenciar regras, nova regra, formatar apenas células que contenham valor igual, diferente de, igual vazio, igual aspas duplas. Igual aspas duplas. Formatar, e daí a gente pode então colocar, então se for diferente de vazio, botar um contorno. E aqui também, faltou aqui, botar também um preenchimento. Pronto. E agora a gente tem aqui o nosso cabeçalho. Pode fazer a mesma coisa com o de baixo também. Formatação, nova regra, células que contêm um valor diferente de, igual vazio, sem definição, nós vamos selecionar a borda, então, contorno, e ok, e pronto. Está ali a nossa informação, o nosso relatório, inclusive mudando ali a quantidade de colunas, que eu estou querendo ver no nosso relatório, ele vai montando aqui de acordo com elas. Então, se eu quiser ver só o aproveitamento, eu posso mudar e aí por aí vai, tá? Daí coloca a formatação condicional, a forma como você quiser analisar esses dados aí, para ficar interessante também, tá? Então, tá ali as nossas informações e vai mudando de acordo com o que você deseja. Ok, então ao longo desse vídeo você viu como funciona a função escolher calls e você viu também um exemplo prático de como nós podemos utilizar nossos relatórios, fazendo então um exemplo prático, utilizando a função filtro, usando a função classificar, se você quiser, pode utilizar também, e montando ali relatórios utilizando o CORRESP e também alguma coisa com subtotal. Então você aprendeu diversas técnicas aqui ao longo desse vídeo, espero que você tenha gostado dele. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado, e também te convido a conhecer a nossa formação para o mercado de trabalho em Excel, onde você tem 6 cursos, Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, muito do que a gente falou hoje também, Excel financeiro HP12C, Excel Dashboards, e você ainda tem lógica de programação em VBA. Tudo com acesso vitalício, onde você vai acessar de qualquer plataforma e aonde você estiver. Tudo 24/7 e também liberado imediatamente após a sua compra. Além disso, é com acesso vitalício e com certificado para cada um dos cursos. Ok?
Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.